Fala, minhas ovelhas queridas, que eu amo tanto. Aqui é o apóstolo Rafael Ribeiro, passando aqui para poder desejar na sua vida as mais magníficas, extraordinárias bênçãos de Deus sobre a sua vida. E hoje eu quero deixar aqui um pequeno estudo. E esse estudo ele vai servir de alerta para poder, primeiramente, trazer discernimento espiritual baseado na palavra de Deus, experiência para que possamos aprender, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema é um pouco polêmico, mas tem que ser falado, até porque o profeta, ele não pode só ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. O tema de hoje é sinais de rebelião. É necessário que a gente possa analisar quando há um pecado de rebelião acontecendo. Para quem não sabe, o pecado de rebelião é o pecado mais antigo, segundo a palavra. Ele está escrito lá no livro do profeta Isaías. Se você quiser, deixa marcado aí, capítulo 14, no verso 11 ao 15. Também ele está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, do verso 13 ao 15. Desses dois textos que eu mencionei agora, o profeta Isaías foi o que mais retratou esse episódio. Ele vai falar sobre um querubim caído. E ele vai afirmar que esse anjo, de muito esplendor, sabe o que ele dizia? Exaltaria o seu trono acima das estrelas de Deus, acima das mais altas nuvens, e seria semelhante ao Altíssimo. O texto de Isaías demonstra que esse querubim, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Essa expressão, por si mesma, ela é cheia de soberba e pecado. Pois se Deus é o Altíssimo, como alguém pode ser semelhante a Ele? Isso é uma expressão hebraica, que ela vem de Eleon. Ela é usada somente para Deus nos Salmos. Lá no Salmo 50, verso 14. É um adjetivo em hebraico com a preposição antecedendo ao Altíssimo e demonstrando que Lúcifer, ele queria ter a autoridade. Ele queria ser semelhante ao verdadeiro nome de Deus, que é Yahvé. Sendo mais que Deus, pois o adjetivo ele é superlativo e não de espaço para as duas autoridades. Não tem espaço para essas duas autoridades. Com a mesma característica, não. Então observe que a rebelião ela se manifesta juntamente com soberba e o desejo de que se está no lugar do líder, dificilmente alguém em rebelião confessaria o seu pecado, pois a soberba cega a tais pessoas que a pratica. Sempre um pretexto, alguma coisa que lhe vai justificar a prática. Satanás, ele queria ser o Altíssimo e tentou fazer isso, levando consigo terça parte dos anjos. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 3.
Geralmente a rebelião, ela contamina os outros também. Para isso, o rebelde, ele precisa vender uma imagem negativa do líder para que ele possa chegar aos seus objetivos. Tudo indica que foi isso que Lúcifer fez para convencer um terço dos anjos. É assim que Absalão fez para fazer a maior rebelião em Israel de todos os tempos. Se você quiser acompanhar, o texto referência é 2 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 6. A Bíblia, ela relata e ela afirma que Absalão, ele furtava o coração do povo. Isso quer dizer que ele forjava uma conspiração contra Davi, seu próprio pai, convencendo as pessoas e vendendo uma má imagem de Davi. A mesma coisa fez também Jeroboão na divisão do reino de Israel. Se você quiser acompanhar, tem referência bíblica para isso. Anota aí. 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 15. A rebelião é tão forte que Samuel tratou como pecado de feitiçaria. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 23. Isso se harmoniza quando lembramos que a rebelião é um pecado inicial vindo de Satanás. E nos assemelhamos a ele, fazendo a tua vontade. A rebelião é agir diretamente contra Deus. Porque com essa prática a pessoa ela afirma que aquele que constituiu o líder falhou e automaticamente o rebelde se coloca no lugar de Deus. Mas aí vem a pergunta que se não quer calar. Que dizer que devo aceitar tudo o que um líder diz e quer fazer? Quando é que eu posso discordar de um líder e não agir com rebelião? Para isso, agora eu vou entrar com o exemplo de Davi. Davi, ele é um paradigma de submissão. Dificilmente alguém que fala de rebelião ou submissão não toca na história de Davi. Geralmente aqueles que são rebeldes evitam falar nesse texto ou interpretam de uma forma equivocada, dizendo que não se aplica para hoje. Por outro lado, há outro extremo em dizer que esse texto da história de Davi pega essa visão. É uma base para evitar todo questionamento ao líder ou para basear-se para abuso de autoridade. Para isso precisamos analisar os textos. 1 Samuel capítulo 24, do verso 4 ao 15. Depois você anota aí. Esse texto, ele nos dá uma boa base para a gente entender o limite de discordarmos sem que a gente venha cair no erro da rebelião. A gente precisa entender primeiro o que estava a favor de Davi. Davi foi ungido rei de Israel. Saul estava definitivamente errado em suas ações quando queria matar Davi por inveja. Deus havia rejeitado Saul, dito pelo profeta Samuel, e Davi sabia muito bem disso. Davi tinha o ônus da legítima defesa. Ele foi incentivado pelos seus homens, seus valentes, no verso 4. Então os homens de Davi disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi, cortou a orla do manto de Saul. Tudo isso estava a favor de Davi.
Mas a gente precisa analisar como Davi tratou o seu maior inimigo, a quem ele chamou de ungido do Senhor. Davi, ele sentiu bater no coração dele, sabe o quê? A humildade. Se você for notar nesse texto aqui, no coração de Davi, ele desejou cortar a veste de Saul. E quando Saul teve a sua veste rasgada diante do seu exército, isso traz o princípio que precisamos ter muito cuidado quando a gente expor líder e autoridade à humilhação. Paulo pediu desculpa ao sumo sacerdote, que o chamou de parede branqueada. Atos capítulo 23, do 2 ao 5. Essa expressão é como se ele havia sido chamado de hipócrita. Parede branqueada. Quando Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Embora o sumo sacerdote estava errado, mas Paulo imediatamente desculpou-se e citou Êxodo 22, 28, onde afirma: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Paulo teve o temor do Senhor em humilhar uma autoridade judaica, mesmo ele tendo a razão por motivo para tal coisa. Nós podemos também discordar da autoridade. Podemos dizer que não concordamos até afirmar que ele está errado, esse pastor, esse sacerdote, o líder, o apóstolo. Mas entre discordar de uma autoridade e humilhá-la, são duas coisas totalmente diferentes. Podemos discordar de um pastor ou qualquer líder que está sobre nós, mas jamais podemos trazer constrangimento e humilhação a esses líderes. Jamais ataque uma unção que Deus colocou acima de você. O Novo Testamento, ele adverte o cuidado e respeito aos líderes. O autor aos Hebreus escreveu que devemos ser persuadidos, Hebreus 13, 17. Ele explica como obedecer. Sempre com a voz passiva no presente. Tendo como objetivo aos vossos líderes, pode-se perfeitamente se classificar na voz passiva, tendo aos vossos líderes como agente da passiva. Tiago escreveu o mesmo verbo, na mesma voz passiva, para descrever a obediência, tendo como agente da passiva nós. Tiago 3, verso 3. Então você pode entender que a Bíblia, ela menciona respeito à autoridade espiritual, ao ungido. Pois, sujeito à voz, sofrer ação do verbo, mesmo assim, o autor usa o verbo para demonstrar que devemos ser submissos aos nossos líderes e autoridades. No verso 9 de Samuel, Davi não deixou de discordar de Saul. Ele vai afirmar, no verso 9 e verso 12, que a perseguição de Saul era injusta. Então Davi, ele está discordando do líder. Mas isso não é uma rebelião. Que você pode discordar do líder com muita educação. Porque um pastor, ele é constituído por Deus. Tanto que você venha fazer isso com zelo. A Bíblia, ela vai ensinar que aquele que tem uma mente crítica são considerados nobres como crentes de Bereia. Atos 17, tem que ter crítica.
Eles procuravam analisar as próprias palavras dos apóstolos, Paulo e Silas, quando estavam ensinando. Eles ensinavam com base na Escritura. Eles faziam isso sem cair no erro da rebelião. Então pode-se, portanto, criticar uma ideia de um líder, de um professor, um pastor, até nossos próprios pais, com respeito, sem atacar a autoridade, sem atingir a reputação. A rebelião é um ataque direto à autoridade. Por isso que Isaías afirma que Lúcifer queria sentar-se no trono de Deus. Essa expressão ungido do Senhor, ela tem base na Escritura. Precisamos concordar. Porque também você, um membro da igreja, é ungido do Senhor. Porque você, sobre a tua vida, tem um Espírito Santo. 1 João capítulo 2, versículo, a partir do verso 20. 1 Coríntios 16 e também Samuel, ou melhor, no livro de, vamos sair de Samuel, Salmo 105:15, vai dizer: não toquei no meus ungidos. Sem levantar em conta, no contexto, ele está relacionado a todo o povo de Deus, embora que fale dos profetas de uma forma enfática. Então, tudo isso, precisamos entender alguns princípios que a Bíblia ensina sobre um ungido do Senhor. O pastor, ele é constituído diretamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que constitui o pastor. O pastor, ele é reconhecido através da imposição de mão, Timóteo 4:14 e Timóteo também 5:22. A imposição de mãos mostra a autoridade espiritual. Por isso Paulo adverte a Timóteo: não coloque as mãos precipitadamente. Porque só quem colocava a mão era Moisés e também Josué, demonstrando a unção de um sobre a vida do outro. Números 27:22. Então, a gente pode concluir que somente algumas pessoas são escolhidas para colocar a mão sobre a tua cabeça, para que você esteja debaixo da cobertura espiritual dela. Porque quem escolhe é o Espírito Santo, quem levanta é o Espírito Santo. Então não é errado você dizer: um pastor é ungido do Senhor. Geralmente aqueles que estão contaminados pela rebelião não vão aceitar essa expressão para pastores, mas pelo menos temos que admitir que eles foram escolhidos pelo Espírito Santo para pastorear. Mateus 18:19. Isso não acontece com a maioria dos crentes na igreja local. Portanto, é perfeitamente legítimo chamar um pastor de ungido do Senhor, deixando claro que ele é uma autoridade da igreja local. O abuso de autoridade se manifesta quando o liderado, o que está liderando, não tem voz. Quando você não ouve o teu pastor, e a gente tem que ter muito cuidado para não transgredir o mandamento de Deus, que é uma lei, que é uma liturgia, uma doutrina de uma igreja. Hebreus 13:17. A gente tem que pastorear o rebanho, mas o rebanho também tem que se deixar ser pastoreado. Pedro vai ensinar que a autoridade de um pastor é conquistada e não imposta. Que tem pastores que querem ser pastor na marra. Por outro lado, nada justifica uma rebelião. Que a rebelião vem da natureza do orgulho. Basta a gente pensar que nem Deus ficou isento de uma rebelião, como no caso de Lúcifer, Adão e Eva.
Pega essa visão. É muita coisa para falar. Espero que Deus tenha falado com cada coração e a gente vai continuar esse estudo. Em breve a gente vai estar postando mais uma vez. Você vai aprendendo, porque o discernimento é tudo na vida do crente. Deus abençoe.